Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Tô gravando o vídeo um pouquinho mais cedo porque saiu agora há pouco a notícia da expulsão dos dois lá do esquema do camarote, a Mário e o Douglas. Vou falar para vocês o número da votação. Eu acho que aquilo que a gente estava discutindo a semana inteira, né? Se os caras não fossem. Se os conselheiros não tivessem expulsado esses dois, podia fechar as portas do São Paulo, a gente podia desistir do São Paulo. Porque para mim ia mostrar que todo mundo que tá lá é da mesma turma. E eles cumpriram a obrigação. Eu acho que a gente tem que. Eu não vou dizer comemorar, porque não dá para comemorar. É muita notícia ruim pra gente comemorar. Mas a situação toda é ruim. Mas não deixa de ser uma boa notícia a expulsão desses dois. Só que falta mais gente, né? Falta muita gente ainda para ser expulsa. Eu vou falar para vocês de uma reportagem do UOL, que eu vou deixar o link na descrição, falando sobre os ingressos para os shows, que Dedé ganhava ingresso de cortesia, Casares, Mara. E eu vou explicar para vocês, tem na reportagem que eu vou deixar no link, tem a justificativa deles todos, da defesa deles. É um negócio... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês acreditam no que eles responderam. Mas é que o São Paulo vive uma situação, né, nos últimos anos, assim, que a gente tem falado aqui que o São Paulo tem sido destruído nos últimos 20 anos e pelo menos hoje a gente teve uma notícia. É claro que esses caras eles vão recorrer. O Carlo Magno, que foi expulso também, que era o chefe, um dos chefes lá, que era o cara que ia ser candidato a presidente do Casares, vai recorrer. Então ainda tem todo um trâmite aí, mas só do fato dos conselheiros terem expulsado esses caras já é uma boa notícia. Só que eu garanto pra você, meu amigo, garanto pra você, minha amiga, se não fosse a pressão da torcida, não teria acontecido. Se não fosse a pressão do torcedor de sofá, de internet, de rede social, se não fosse a pressão desses torcedores, o Casares até hoje era presidente. A gente ia ter o Carlo Magno de candidato a presidente, o Belmonte, a Amara, essa gente ia ficar aí. Ia ficar aí. Se não fosse a pressão da torcida, essa gente ia ficar aí sim. Teve a denúncia do camarote, mas se não fosse a pressão da torcida, os caras iam lá dentro e iam passar pano. É que os caras estão sentiram a força que tem a torcida do São Paulo, principalmente depois de tudo que aconteceu, da insatisfação da torcida do São Paulo. E agora eu acredito que essa expulsão desses dois aí também foi um passo importantíssimo, dado graças à pressão da torcida em cima desses caras. Graças à pressão da torcida. Porque eu tenho certeza absoluta que se não tivesse pressão da torcida, nada teria acontecido. Eu não me iludo. Vamos falar sobre isso. Deixa eu falar para vocês, vou deixar o link dessa camisa lindíssima aqui da Adidas da coleção da Copa do Mundo. Tem um link aqui embaixo para você, se você quiser. A coleção tá sensacional. Tô gastando os tubos de dinheiro, quer dizer, tudo no cartão, a perder de vista, com uns descontos aí que eu vou pegando cupom. Eu sou um maluco. Mas eu acho muito bonita essas camisas da Copa aqui. Tem um link aqui embaixo para você se você quiser, tá? Ah, vocês viram o que aconteceu com o Pablo Maia? O Pablo Maia hoje teve um choque no treino, quebrou o nariz e a face. E aí ele saiu do treino, foi fazer exame de imagem, foi internado no Einstein para fazer uma cirurgia, não tem prazo de retorno. E eu vou falar uma coisa para vocês, lembra? Eu já falei para vocês aqui que eu tenho rompi ligamento, então quando algum jogador rompe ligamento eu falo, eu já passei por isso, rompi ligamento. O Coronel, que tem o melhor emprego do mundo, né, que só treina 2 dias por semana e não trabalha, não joga, tem pedra no rim, também eu tenho pedra no rim. E essa fratura, lembra que eu falei para vocês quando a ela me mordeu aqui, que eu tenho pino aqui no rosto? Exatamente o que aconteceu com o Pablo Maia. Também foi jogando futebol, eu levei um chute no rosto, numa disputa de bola de cabeça, eu levei um chute no rosto, quebrei o nariz, o meu pequeno nariz, e esse osso da face aqui desmigalhou, 11 horas de cirurgia, tenho 2 placas de titânio. Só que você sabe que a recuperação para esse tipo de cirurgia não é das mais demoradas. Eu lembro que eu voltei a trabalhar 15 dias depois e estava liberado para atividade normal, assim, sei lá, não me lembro, faz muito tempo já. Mas depende muito da gravidade da lesão. E aí você usa máscara, que eu também... Eu acho que essas máscaras não adiantam nada, não tem... Mas olha que coisa, mais uma lesão do Pablo Maia. O Pablo Maia que teve uma série de lesões seríssimas aí nos últimos anos. Eu acho que ele nunca foi um craque, né? Sempre um jogador limitado, mas fisicamente ele era muito forte. Depois das lesões que ele teve, ele nunca mais voltou a ser nem o jogador limitado que ele era.
Ele nunca mais encontrou o futebol que ele tinha, né, que não era um futebol espetacular, mas ajudava muito mais do que ele ajuda hoje. Ele passou por aquele departamento médico horroroso do São Paulo, que a gente teve durante tantos anos aí. Nos últimos 10 anos, é sempre bom lembrar, nos últimos 10 anos o São Paulo foi o clube da Série A com mais jogadores lesionados. O Pablo Maia caiu na mão daquelas pessoas lá e nunca mais conseguiu recuperar o futebol dele. E agora mais uma lesão. É que essa lesão, apesar de chata, dolorosa, puta, horrível, mas ela não é tão grave assim, não é um prazo de recuperação, que nem ele já teve, já ficou muito tempo parado, teve fratura, pelo menos isso, então o prazo de recuperação não é tão longo assim. Então desejo boa recuperação pro Pablo Maia. É chato, viu, Pablo Maia? Eu vou avisar você que é chato pra caramba, não dá pra comer, é horrível. Os meus dentes ficaram todos amolecidos aqui. A cirurgia, sabe como é a cirurgia? Pelo menos aqui eu fiz. A cirurgia você não abre aqui, você não corta por aqui pra abrir. Você corta por dentro da boca. Então levanta a boca, corta por dentro e o lábio vem parar na testa para ficar toda essa fase exposta aqui. Pra você ter uma ideia, na época eu namorava uma menina que fazia medicina. E os estudantes de medicina, se eles quiserem, eles podem assistir às cirurgias, né? Então, por exemplo, no meu caso, ela poderia assistir a cirurgia. E ela estava no hospital comigo e ela conversou com a médica. 2 médicas me operaram. Ela falou com a médica falou assim, eu não vou deixar você assistir a cirurgia porque é uma cirurgia que deforma o rosto. Então, seu namorado já não é muito bonito. Ele vai ficar de um jeito que pra você que namora com ele não é legal ver. Ela proibiu de ver. Tanto que quando acabou a cirurgia, tinha corte aqui dentro da boca. Era um corte por dentro da boca. E eles colocam um gancho aqui, um gancho para puxar a pele aqui. É horrível. Então aí se demora, não consegue mastigar. E olha que curioso, isso faz mais de 20 anos que eu fiz essa cirurgia. Até hoje eu sinto um formigamento aqui, assim, ó. Agora também tá inchado porque a ela mordeu, mas eu sinto um formigamento aqui. Então, de lesão de jogador do São Paulo, eu já tive todas. Esse ano, ligamento, o pedra no rim e agora o do Pablo Maia. Mas tomara que se recupere logo, né? Bom, vamos falar do resultado do Conselho Deliberativo lá. O Conselho aprovou a expulsão da Mara e do Douglas Schwartzman. O Douglas recebeu 217 votos favoráveis à saída dele e a Mara Casares 223 votos. O Douglas era conselheiro vitalício e a Mara conselheira eleita. Então, eles foram expulsos, estão fora do quadro associativo do São Paulo e não fazem parte mais da vida política do São Paulo. Inclusive, eu quero saber se existiu mesmo, né? Se for comprovado o dano, se eles vão devolver o dinheiro que dos camarotes lá, do esquema clandestino, que o Douglas fala no áudio, né? Clandestino. Será que eles vão devolver o dinheiro que o Douglas fala, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou? Será que eles vão devolver? Espero que devolvam o dinheiro do São Paulo, né? E aí, ótimo, vão recorrer, vai ter toda aquela pataquada, mas olha só, a reportagem do portal UOL diz o seguinte, que o Júlio Casares, a Mara Casares, o Júlio Casares que era o presidente, a Mara Casares que era a diretora da feminina, e o tal do Dedé Mocó, Antônio Donizete Gonçalves, que era da diretoria social, retiraram do clube, a título de cortesia, olha esse número, 4.743 ingressos para shows entre 2023 e 2025. Eu vou repetir, 4.743 ingressos de cortesia. Com base nos preços dos ingressos para o show, o valor desses ingressos é de quase 3,5 milhões de reais. Quase 3,5 milhões de reais. Só que é o seguinte, os ingressos eram de cadeira, camarote, pista prêmio, pista comum, os cambal. O Dedé recebeu 3.030 ingressos nesse período, de 23 a 25. A Mara, 931. E o Júlio Casares, 782 ingressos. Só que é o seguinte, o São Paulo disse que não existe uma regra, um limite para o fornecimento de ingresso de cortesia para os dirigentes. Não existe. Só que não pode vender esses ingressos. Então tem os ingressos de cortesia que vai para o presidente, só que não pode vender.
Os três disseram, na matéria tem a defesa deles, certinha, o texto completo, que eu não vou falar aqui, senão eu não vou ficar aqui até domingo, mas eles disseram que receberam os ingressos, admitiram, só que disseram que não venderam os ingressos. Eu fiquei curioso para saber, cara, eu sou um cara que não tenho muitos amigos, assim, né? Eu já tive muitos amigos, mas como eu vim morar em Jundiaí, assim, não tenho muitos amigos. Tenho uns amigos aqui do canal, que tem bastante gente que acompanha e tal, mas eu queria saber o que o Dedé fez com 3.030 ingressos. E ele só deu pros amigos? Só tem ingresso aqui de cortesia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu falei que ia fazer no começo do vídeo. Vocês acreditam que eles não venderam os ingressos? Só o Dedé Mocó recebeu 3.030 ingressos de show. Caramba, ele gosta de show e tem amigo, o tal do Dedé Mocó, hein? Caramba, a Mara quase 1.000, o Casares quase 800 ingressos. É aquilo que eu falo pra vocês, né, gente? O São Paulo, na mão dessas pessoas, virou... Na verdade, não sou eu quem vai dizer isso, eu só vou repetir a frase do cara que tá investigando, do promotor que tá investigando, né? Um balcão de negócios, né? Esses caras pegaram o São Paulo pra eles. Então o São Paulo é nosso, é nosso. É camarote, é ingresso, é cortesia, o Casares pegava o cartão corporativo para cortar o cabelo, para fazer compra em loja. Ele devolveu o dinheiro, mas no final do mandato quase dele, né? Ele devia para o São Paulo, o próprio presidente devia para o São Paulo, enquanto os jogadores estavam com salários atrasados. Então você percebe? Aí você coloca um amigo aqui, você coloca um conselheiro para cuidar disso aqui, você coloca... Aí o Belmonte traz o Schwartzman, que estava envolvido nas denúncias de 2014. Os caras se apropriaram do São Paulo. Eles se apropriaram. O São Paulo era deles. Era deles. E aos poucos, as coisas vão sendo descobertas. Aos poucos, e ao trabalho que eu vou enaltecer sempre que eu puder, e vou fazer isso pela 1000ª vez aqui nesse canal, ao trabalho da Força Tarefa, que está investigando, os investigadores que investigam o PCC, que investigam o crime organizado, estão investigando as irregularidades, os indícios fortíssimos de crimes cometidos contra o São Paulo Futebol Clube. Eu sempre gosto de dizer, né? Não tem nada comprovado contra ninguém, mas, segundo as investigações, segundo a Força Tarefa, os indícios de crimes cometidos contra o clube que a gente ama são gigantescos. Gigantescos. Eu acho que esse caso do Camarote, especificamente, tem um áudio que incrimina, e os envolvidos se auto-incriminam. Quando o cara fala, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, num esquema clandestino, você está dizendo o quê? Você está confessando que você cometeu a irregularidade. Eu vou repetir o que eu sempre falo para vocês aqui. Se tiver culpado, se esses caras forem culpados, se a polícia aprovar, se a justiça julgar e condenar esses caras, que falte algema, que vá todo mundo pra cadeia e todo mundo que deve devolva o dinheiro que tomou do São Paulo, se tomou. A gente vai continuar guardando as investigações, continuar de olho nesses caras, continuar de olho cobrando a expulsão. Esse Dedé tem que ser expulso, gente. Olha o que esse cara fez. Esse cara tem que ser expulso. Agora os conselheiros estão tentando também expulsar o Belmonte pela gestão que ele fez no futebol. Tem que ser expulso também. Casares tem que ser expulso. Tem uma galera aí pra sair do clube. Esses caras não podem continuar no clube, gente. Não podem continuar. A gente vai ficar de olho, vamos continuar cobrando. Eu sei que é chato, eu sei que vocês queriam aqui estar falando de futebol, de contratação, do São Paulo na Libertadores, mas a realidade é essa aqui. Se não limpar, se essa gente continuar fazendo parte do dia a dia do clube, a gente vai viver isso aí, Sul-Americana e os que Boston River da vida ainda por muitos e muitos anos. Falando nisso, só para encerrar o vídeo de hoje, o Arboleda, o São Paulo quer vai entrar na FIFA contra ele e tal, o São Paulo quer 600 milhões de reais em multa. Só que aí, o Arboleda teria, não está confirmado, teria entrado em contato com o São Paulo através do staff dele, depois ele colocar indiretinho em rede social. É um imbecil esse Arboleda, né? É um imbecil esse Arboleda. Ah, não, porque quem cair vai cair com... Ele não fala coisa com coisa. Ele teria procurado o São Paulo para acertar uma rescisão de contrato porque ele quer jogar, ele quer ir para outro clube. Então vai ter mais novidade nessa história. E eu vou repetir para vocês. Se eu fosse a diretoria do São Paulo,
fazia todo o possível, cobrava os 600 milhões dele. Inclusive, se for isso mesmo, o clube que contratar pode ter que arcar com essa dívida aí. O São Paulo vai ter que acionar a FIFA, porque como ele é equatoriano, né, pode ter... Só a multa para o mercado nacional é 300 milhões. Então, gente, é o seguinte, tem que chegar, os advogados do São Paulo se reúnem e falam, ó, o São Paulo está em primeiro lugar, o que a gente pode fazer aqui com esse cidadão? E vamos até o fundo, vamos até todas as consequências, até o final nessa história. O São Paulo não pode ser mais prejudicado e principalmente não pode ser mais desrespeitado do que foi por esse cidadão e nenhum outro jogador. Isso, o que vai acontecer com a Arboleda, vai dar um recado muito importante para o imbecil que jogar no São Paulo e quiser fazer gracinha igual ele fez. Vai ser um recado muito importante que tem que ser dado para os jogadores, para quem trabalha no São Paulo. É um recado, é uma mensagem muito importante o que o São Paulo vai fazer nesse caso do Arboleda. A gente está de olho, vou continuar passando as informações para você, porque não é possível, não é possível. Para mim, é multa máxima, dificulta o máximo, e o São Paulo não pode sair mais no prejuízo do que está saindo, porque o São Paulo está sendo humilhado, está sendo desrespeitado por esse cara aí. Meus amigos, confiram os produtos da GoCase. Ó, hoje tem promoção dos produtos PET. Falei delinha que me arrancou, quase arrancou o olho. Tem a promoção dos produtos PET. Coleirinha, roupinha, a guia para você colocar, a coleirinha. Aí ela tem uma guiazinha que tem o símbolo do São Paulo aqui atrás. Eu acho mó gracinha quando ela anda bonitinha com o símbolo do São Paulo. Aí você pode personalizar também do jeito que você quiser. Tá no primeiro link da descrição do vídeo, você confere e confere os produtos, tá? Meus amigos, ó, amanhã voltamos. Amanhã, que dia é amanhã? Amanhã é... Meu Deus, me deu branco. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira? Meu Deus, me deu branco. Amanhã é sexta-feira. Isso, amanhã a gente já tem pré-jogo, porque tem jogo no sábado, né? Vou pedir para você se inscrever no canal. Se inscreva aí, dá aquele like de 3 dedos, aquele like maroto. Aquele like que você olha de um lado e dá o like do outro. E veja se você tá inscrito, porque o YouTube tá desinscrevendo pra caramba os inscritos do canal. É meio aleatório, não sei, nem eles sabem explicar o que acontece. E aí você deixa o like, se inscreva no canal. A gente se encontra amanhã, tá? Vamos lá, vou mantendo vocês informados, vamos ficar de olho cobrando esses caras, porque é só o começo. Vai faltar criolina para limpar o São Paulo de tanta sujeira. Fique com Deus, sorte e abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.